Vamos ver se ela sobrevive sem nós. Meus filhos riram. Mas eu escondia uma herança de milhões. Um segredo guardado a 7 chaves pelo meu falecido marido, Antônio. Esta é a história de como eu usei cada centavo para construir um castelo de vingança, tijolo por tijolo, sobre as ruínas da arrogância deles. Rodrigo chutou a caixa. Lara desprezou a louça velha. Eles achavam que eu não tinha nada, mas Antônio me deixou 7 milhões e um plano de vingança. Inscreva-se e deixe seu like para ver meu castelo se erguer sobre as ruínas deles. Meu filho, Rodrigo, chutou uma caixa de papelão com a ponta do seu sapato italiano. Anda logo, mãe. Eu tenho uma reunião importante. Não posso passar o dia todo no meio dessa poeira. Ao lado dele, minha filha Lara olhava para o celular, o rosto torcido numa careta de nojo. Sério que você vai levar essa louça velha? Isso é brega. Vai estragar a decoração do lugarzinho que arrumamos para você. O lugarzinho era um apartamento de um quarto e sala num bairro afastado, com paredes que não viam tinta há uma década. Eles o chamavam de ajuda, um gesto de caridade para a mãe viúva, que, segundo eles, tinha gastado todo o dinheiro do inventário do pai. A verdade era bem diferente. Antônio, meu marido, era um homem esperto. Ele conhecia o caráter dos nossos filhos. O inventário que eles viram era apenas uma fachada, uma pequena parte dos bens. O verdadeiro tesouro, 7 milhões de reais, estava seguro numa conta de investimento que só eu podia acessar. Não se preocupem, eu disse, com a voz mansa de uma ovelha indo para o abate. Eu vou ficar bem. Eles não perceberam a frieza nos meus olhos. Estavam ocupados demais com a própria importância. Rodrigo, com sua startup de tecnologia que vivia de aparências, e Lara, com seu blog de estilo de vida de luxo, bancado por um casamento de conveniência. Eles me viam como um fardo, uma peça antiga que não combinava mais com suas vidas brilhantes. Meu Antônio sempre dizia: a paciência não é esperar, é saber o momento certo de agir. Eu esperei por 6 meses após sua morte. Esperei enquanto eles me tratavam com pena, depois com irritação e finalmente com desprezo. Eu ouvi suas conversas sussurradas sobre me colocar num asilo. Eu vi a alegria em seus olhos quando anunciaram que venderam a casa da nossa família, a casa onde cresceram, para investir no futuro deles. Eles me deram R$ 200 em notas amassadas, para você comprar alguma comida até a sua aposentadoria sair, disse Lara, evitando tocar na minha mão. Eu peguei o dinheiro. Era parte do teatro. Eles precisavam acreditar que tinham todo o poder, que eu era uma vítima indefesa. Essa era a base de todo o meu plano. A queda só é dolorosa para quem está muito alto. Eles me deixaram na porta do prédio velho com 3 caixas de papelão e a certeza de que tinham se livrado de um problema. Rodrigo nem saiu do carro, uma BMW preta reluzente. Lara abriu a janela da sua SUV branca importada e disse: tenta não nos ligar, tá? Estamos muito ocupados. Eu assisti os carros deles desaparecerem na esquina. O vento frio da tarde bateu no meu rosto. Por um momento, a máscara de velhinha frágil caiu. Um sorriso fino, quase invisível, se formou nos meus lábios. Eles não sabiam de nada. Não sabiam que, enquanto eles me humilhavam, meu advogado, Ricardo, já estava trabalhando. Eu enfiei a mão no bolso do meu casaco surrado e peguei um celular moderno, um que eles nunca tinham visto. Disquei um número. Ricardo, eu disse, minha voz agora firme, sem nenhum traço de fragilidade. Sou eu, Marta. Eles foram embora. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então? Perguntou a voz de Ricardo. Está na hora, respondi, olhando para o topo do prédio de luxo do outro lado da rua, onde Rodrigo tinha seu escritório. Pode começar. O apartamento fedia a mofo e a solidão. As 3 caixas de papelão no meio da sala vazia pareciam um monumento à minha nova vida de miséria. Mas enquanto o cheiro de umidade entrava em meus pulmões, eu sentia um tipo diferente de ar, o da liberdade. A liberdade de ser subestimada. No dia seguinte, peguei um ônibus. Não um carro de aplicativo, não um táxi. Um ônibus lotado, às 8 da manhã. Desci a 3 quarteirões do meu destino para não chamar atenção. O café era um lugar simples, com mesas de madeira e cheiro de pão de queijo. Ricardo já estava sentado numa mesa no canto, de costas para a porta. Um homem de 50 e poucos anos, com um terno discreto e a expressão de quem carrega segredos com a mesma naturalidade com que carrega sua pasta de couro. Ele não se levantou quando me aproximei. Apenas indicou a cadeira à sua frente com um aceno de cabeça. Marta, ele disse em voz baixa. Bom dia, Ricardo. Ele empurrou um tablet sobre a mesa. Na tela, um extrato bancário. O número brilhava em verde. 7.214.000 reais. Eu olhei para aquele número por um longo tempo. Não era apenas dinheiro. Era justiça. Era o último presente de Antônio. Uma arma deixada para trás para que eu pudesse me defender. O dinheiro foi transferido para a nova conta como combinamos, explicou Ricardo. Está sob o nome de uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Irrastreável. Eu assenti, meu coração batendo firme e forte. Ótimo. E o primeiro passo? Ricardo abriu sua pasta e tirou uma série de documentos. A startup do Rodrigo, Innovatech. Ela sobrevive de rodadas de investimento
investimento. A próxima é em 3 meses. Eles precisam de 5 milhões para lançar o novo aplicativo deles. Eu sei, eu disse. Eu ouvi ele falando ao telefone sobre isso por semanas. Ele chama de o futuro da comunicação. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Ricardo. O futuro dele depende de um único investidor anjo, um fundo chamado Vision Capital. Eu investiguei. O fundo é agressivo. Se perceberem qualquer instabilidade, eles pulam fora. Minha mente trabalhava rápido, conectando os pontos. Então nós criamos a instabilidade. Exatamente, confirmou Ricardo. Eu já preparei os papéis para a criação de 2 empresas de tecnologia concorrentes. Pequenas, mas barulhentas. Vamos contratar os melhores desenvolvedores que o dinheiro pode comprar e vazar protótipos de aplicativos muito semelhantes ao do Rodrigo, só que melhores. Vamos lançar uma campanha de marketing agressiva, sugerindo que a tecnologia dele já está ultrapassada antes mesmo de ser lançada. Eu me inclinei para a frente, a adrenalina correndo em minhas veias. E isso vai assustar os investidores, vai fazê-los questionar a viabilidade do negócio. E, para garantir, ele continuou, baixando ainda mais a voz. Vamos comprar uma pequena parte da dívida de um dos fornecedores da Inovatec, um fornecedor crucial de hardware. Quando chegar a hora certa, vamos executar a dívida. Vamos criar um problema de fluxo de caixa bem no meio da rodada de investimento. Era um plano cruel, metódico, destrutivo. Era perfeito. Era exatamente o que Antônio faria. Ricardo me olhou nos olhos. Você tem certeza disso, Mar? Não há volta depois que começarmos. Eu pensei nos R$ 200 amassados que Lara me deu. Pensei no chute de Rodrigo na minha caixa de lembrança. Pensei neles me deixando na calçada como se eu fosse lixo. Meu marido sempre dizia, Ricardo. Eu respondi, minha voz fria como aço. A paciência não é esperar, é saber o momento certo de agir. O momento chegou. Ele fechou a pasta. Então vamos começar a construir o castelo. Eu sorri. Não, Ricardo. Vamos começar a cavar as fundações da ruína dele. Nas semanas seguintes, eu me transformei numa sombra. De dia, eu era a senhora Marta, a viúva solitária do apartamento 203. Eu ia à padaria da esquina, comprava pão e leite e cumprimentava o porteiro com um aceno cansado. Ninguém desconfiava que à noite, nesse mesmo apartamento com cheiro de mofo, eu me sentava com um notebook de última geração e comandava uma guerra silenciosa. Ricardo me enviava relatórios diários. As 2 empresas de tecnologia fantasmas, que batizamos de NextGen e Futura, já estavam no ar. Contratamos uma equipe de desenvolvedores indianos, os melhores do mercado, pagando o triplo do que eles ganhavam. Em questão de dias, eles criaram protótipos que faziam o aplicativo do meu filho, Rodrigo, parecer uma relíquia de museu. O zumbido no mercado de tecnologia começou. Um sussurro baixo sobre a nova tecnologia que vai matar a Inovatec. Eu lia os fóruns online, via os artigos em blogs especializados. O nome do meu filho começava a aparecer associado a palavras como ultrapassado e risco. A semente da dúvida tinha sido plantada. Agora era só regar com paciência. Mas enquanto o plano contra Rodrigo era um jogo de xadrez de longo prazo, a estratégia para Lara era diferente. A ruína dela precisava ser um espetáculo rápido e devastador. A vida dela era uma vitrine. Então eu quebraria o vidro na frente de todo mundo. Encontrei Ricardo no mesmo café. Ele não trouxe um tablet dessa vez, apenas um envelope pardo, fino. E a minha filha? Perguntei, sem rodeio. Ele deslizou o envelope pela mesa. Lara é mais complexa. A fonte do poder dela não é um negócio, é um casamento. Com Augusto. Eu conhecia Augusto, meu genro, um homem com um sorriso largo demais e olhos que nunca paravam quietos. Ele vinha de uma família tradicionalmente rica, mas que, segundo Antônio costumava dizer, tinha mais nome do que dinheiro. O que você descobriu? Eu quis saber. O que Antônio suspeitava estava certo, disse Ricardo. A família de Augusto está quebrada. Eles vivem de aparências, vendendo propriedades secretamente para manter o estilo de vida. Augusto, especificamente, tem dívidas de jogo que chegam a quase R$ 2 milhões com agiotas perigosos. Meu coração não sentiu pena. Sentiu uma satisfação fria, cortante. Lara tinha se casado com uma fachada, exatamente como a vida que ela mesma levava. Ele está desesperado por dinheiro, continuou Ricardo. É por isso que ele concordou em se casar com a Lara. Ele achava que, com a sua morte e a de Antônio, ela herdaria uma fortuna que salvaria a pele dele. Eu ri, um som baixo e seco que fez o homem da mesa ao lado se virar. Que ironia. Aqui está o plano, disse Ricardo, ignorando a interrupção. Nós não vamos expô-lo. Nós vamos comprá-lo. Eu já fiz contato com os credores dele através de um intermediário. Vamos comprar a dívida de Augusto. Nós nos tornaremos os donos dele. Eu me inclinei, fascinado
fascinada pela crueldade elegante da ideia. E então, vamos esperar. Lara está organizando um grande baile de caridade no próximo mês. Será o evento do ano, com toda a alta sociedade presente. Ela quer se firmar como a nova rainha da filantropia. Na noite do baile, Ricardo fez uma pausa, seus olhos brilhando. Nós vamos cobrar a dívida, não com uma ligação. Vamos mandar os oficiais de justiça ao evento, com fotógrafos da imprensa de fofoca convenientemente avisados. Eu visualizei a cena. Lara no palco, com seu vestido de grife, o cabelo impecável, falando sobre ajudar os necessitados. E então, as portas se abrindo, os homens de terno, o constrangimento. Os flashes das câmeras capturando a máscara de perfeição dela, se quebrando em 1000 pedaços. Eu pensei na última vez que a vi, quando ela me deu R$ 200 como se estivesse dando esmola. Tenta não nos ligar, tá? Ela disse. A humilhação, Ricardo, eu disse. Minha voz um sussurro gelado. Precisa ser pública. Ela vive da imagem. Então vamos quebrar o espelho na frente de todo mundo. Ricardo pegou o envelope. Considere o espelho estilhaçado. O tempo no meu apartamento novo passava de um jeito diferente. Lá fora, o mundo corria, mas ali dentro, entre as paredes descascadas e o cheiro de mofo, cada segundo era um tijolo que eu assentava na construção da minha vingança. Eu vivia uma vida dupla. Para o porteiro e os vizinhos, eu era a Dona Marta, a velhinha quieta do 203. Mas para o mercado de tecnologia e para os agiotas da cidade, eu era uma força anônima e implacável. O primeiro sinal de que a tempestade estava chegando para Rodrigo veio 3 semanas depois. Eu estava no meu notebook, a única peça de mobília moderna no apartamento, quando vi um artigo num blog de finanças. O título era chamativo: Inovatech, o futuro que já nasceu velho. O texto citava 2 novas empresas, NextGen e Futura, que apresentaram tecnologias de comunicação supostamente revolucionárias, ofuscando o tão esperado lançamento do meu filho. Meu coração deu um pulo, mas não de medo, de pura satisfação. Eu li cada palavra, saboreando o veneno que eu mesma tinha injetado no sistema. O artigo questionava se os investidores da Vision Capital ainda viam o projeto de Rodrigo como um bom negócio. Era o começo da dúvida. Era o que precisávamos. Algumas horas depois, vi a reação. Rodrigo postou uma foto no seu perfil de negócios, sorrindo forçadamente ao lado de sua equipe. A legenda era um texto longo e defensivo, cheio de jargões corporativos sobre disrupção e sinergia, garantindo que a Inovatech estava mais forte do que nunca. Era o discurso de um homem que sentiu o golpe. Ele estava sangrando e nem sabia de onde vinha o ataque. Enquanto isso, no mundo de Lara, tudo era brilho e glamour. Ela postava fotos diárias dos preparativos para o seu grande baile de caridade. Vestidos de grife, provas de cardápio em restaurantes caríssimos, reuniões com a elite da cidade. Numa das fotos, ela estava ao lado de Augusto, ambos segurando taças de champanhe. A legenda dizia: construindo um futuro melhor para quem precisa, ao lado do meu grande amor. Eu olhei para o rosto de Augusto na foto. O sorriso dele não alcançava os olhos. Ele parecia um homem cansado, e eu sabia o porquê. Na noite anterior, Ricardo tinha me ligado. Está feito, Marta, ele disse, sua voz calma do outro lado da linha. Compramos a dívida toda, cada centavo. A partir de agora, Augusto não deve mais a agiotas perigosos. Ele deve a nós. A sensação de poder foi imensa. Eu era dona do futuro do meu genro. Eu segurava as rédeas do cavalo de luxo que minha filha achava que estava montando. Ótimo, Ricardo, eu respondi. Agora esperamos o baile. O convite chegou hoje, ele informou. Mesa de honra. Ela fez questão de enviar um para o escritório de advocacia do pai. Mal sabe ela quem realmente vai estar lá. Eu desliguei o telefone e caminhei até a janela do meu pequeno apartamento. A vista era para um pátio interno, com roupas penduradas nos varais e o som de crianças brincando. Uma vida simples, real, muito diferente do castelo de cartas que meus filhos tinham construído para si. Peguei o porta-retratos que tinha salvo da nossa antiga casa. Era uma foto minha e de Antônio, tirada anos atrás, numa viagem à praia. Ele estava sorrindo, com os braços ao meu redor. Lembrei de suas palavras. A paciência não é esperar, é saber o momento certo de agir. Eu estava agindo. Com a paciência de uma aranha tecendo sua teia, eu estava preparando o pau. O show de horrores de Lara seria o primeiro ato. A implosão de Rodrigo viria logo depois. Eles me jogaram num buraco para morrer, mas não perceberam que me deram exatamente o que eu precisava. Um lugar escuro e silencioso para planejar a ruína deles sem ser vista. E a ruína estava chegando, pontual como o nascer do sol. A noite do baile de caridade de Lara chegou como uma promessa de espetáculo. Eu não estava lá, claro. Minha presença física estragaria a pureza da cena. Em vez disso, eu estava sentada na única poltrona do meu apartamento, uma peça gasta que eu tinha insistido em trazer, com o notebook no colo. Ricardo estava lá, representando o antigo escritório de advocacia do pai, um fantasma do passado no meio da festa do futuro. Ele me mandava atualizações por mensagem, em tempo real. Ela está radiante,
vestido de R$ 5.000, joias que valem mais que este apartamento, dizia a primeira mensagem. Eu imaginei a cena. Lara flutuando pelo salão, o centro de todas as atenções, aceitando elogios com uma falsa modéstia que ela tinha aperfeiçoado desde a infância. A segunda mensagem veio 1 hora depois. Augusto parece um fantasma. Está suando frio. Já bebeu 4 taças de champanhe. Bom, o medo já o tinha encontrado. Ele sabia que algo estava errado, mas não sabia o que, nem de onde viria. A incerteza é uma forma deliciosa de tortura. Eu olhava para o extrato da minha conta na tela. R$ 7 milhões. Cada centavo, um soldado na minha guerra particular. Eu não sentia culpa. Eu sentia uma clareza que não tinha há anos. Eles tinham me declarado morta em vida, uma relíquia a ser descartada. Agora, a relíquia estava prestes a assombrar o banquete deles. A mensagem crucial de Ricardo chegou às 10 da noite. Ela vai subir ao palco. É a hora. Eu me ajeitei na poltrona. Meu coração batia num ritmo calmo e firme. Eu não estava nervosa. Estava pronta. Eu fechei os olhos e visualizei o salão. O brilho dos lustres de cristal. O murmúrio das conversas elegantes. Eu vi a minha filha, Lara, caminhando até o microfone. O sorriso ensaiado no rosto. Ela está agradecendo a todos pela generosidade, escreveu Ricardo, falando sobre a importância de ajudar os menos afortunados. A ironia é palpável. Eu abri os olhos e digitei uma única palavra para ele. Agora. A resposta demorou 30 segundos, que pareceram uma eternidade. Quando chegou, era curta e brutal. Eles entraram. Eu não precisava ver. Eu podia sentir o silêncio repentino no salão, as cabeças se virando para a porta. 3 homens de terno, com pastas nas mãos, a expressão séria de quem não veio para a festa. Eles não eram convidados, eram executores. Eles estão se aproximando do palco. Lara parou de falar. Ela não entende o que está acontecendo, Ricardo narrava. Um deles pediu licença e se dirigiu a Augusto, em voz alta. Meus dedos pairavam sobre o teclado, esperando. Eu queria os detalhes. Eu queria cada gota da humilhação dela. A mensagem seguinte foi um parágrafo inteiro. O oficial de justiça acaba de informar a todos os presentes que os bens de Augusto estão sendo arrestados para o pagamento de uma dívida de R$ 1.800.000. Ele especificou: dívidas de jogo. Os fotógrafos que eu avisei estão enlouquecidos. Os flashes não param. Lara está paralisada. O rosto dela é uma máscara de horror. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Eu me levantei e fui até a pequena cozinha. Preparei uma xícara de chá. O cheiro de camomila encheu o ar. Um contraste pacífico com o caos que eu tinha acabado de criar do outro lado da cidade. O celular apitou de novo. Era uma foto. Ricardo tinha me enviado. A imagem era um pouco tremida, mas clara o suficiente. Lara estava no palco, a mão cobrindo a boca, os olhos arregalados de pânico. Augusto estava sendo escoltado para fora do salão por 2 dos homens. Os convidados, a elite da cidade, olhavam com uma mistura de choque e prazer mal disfarçado. O espelho da vida perfeita de Lara tinha acabado de ser estilhaçado na frente de toda a sua plateia. Eu olhei para a foto por um longo tempo, memorizando a expressão no rosto da minha filha. Era a mesma expressão de incredulidade que eu tive no dia em que ela me disse que a casa da minha vida seria vendida. Eu tomei um gole do meu chá. Estava quente, calmante. O primeiro ato estava completo. Amanhã, o nome da minha filha estaria em todas as colunas de fofoca, associado a escândalo e ruína. Eu pensei nas palavras de Antônio. A paciência não é esperar, é saber o momento certo de agir. O momento de Lara tinha sido perfeito. Agora era a vez de Rodrigo. E a queda dele seria ainda mais silenciosa e muito mais profunda. O dia seguinte amanheceu cinzento, mas para mim o sol brilhava mais forte do que nunca. O escândalo de Lara e Augusto estampava as capas de todos os sites de fofoca. As manchetes eram cruéis e deliciosas. O conto de fadas que virou pesadelo. Marido de socialite afundado em dívidas de jogo. O baile de caridade que terminou em humilhação. Eu li cada artigo, cada comentário maldosamente divertido, com uma xícara de café quente nas mãos. A humilhação pública de Lara era exatamente como eu tinha imaginado. Um veneno que se espalhava rápido, destruindo sua reputação de dentro para fora. Ela me ligou, claro. O número desconhecido piscou na tela do meu celular novo. Eu atendi, preparando minha voz para soar frágil e confusa. Mãe! A voz dela era um sussurro embargado, cheio de pânico. Você viu o que estão dizendo? É tudo mentira. Uma armação. Você precisa me ajudar. Minha filha, o que houve? Perguntei, injetando a dose certa de preocupação na minha voz. Eles levaram tudo do Augusto. O carro, os relógios. Estão dizendo que ele é um viciado em jogo. Nossa vida acabou, mãe. Acabou. Ela soluçava histericamente. Eu fiz uma pausa, saboreando o desespero dela. Mas, minha querida, o que eu posso fazer? Eu mal tenho dinheiro para o aluguel. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um som de desprezo. É claro, você não
não serve pra nada, não é? Nunca serviu. Ela desligou na minha cara. Perfeito. A semente da destruição dela estava regada com seu próprio veneno. Ela ainda não via a mão que a empurrava para o abismo. Enquanto Lara se afogava em seu drama, a engrenagem contra Rodrigo continuava a girar, silenciosa e implacável. Ricardo me ligou no final da tarde. Boas notícias, Marta, ele disse, sem rodeio. A Vision Capital agendou uma reunião de emergência com o Rodrigo para a próxima semana. Eles estão nervosos. Os boatos sobre a Next Gen e a Futura os deixaram com o pé atrás. Excelente! Eu respondi, olhando pela janela para o pátio interno do prédio. As crianças vizinhas brincavam de pega-pega, suas risadas ecoando pelo concreto. Uma vida simples, alheia às guerras que se travavam em escritórios de luxo. Eles vão pedir provas de que a tecnologia dele é superior e, mais importante, de que a empresa é financeiramente estável para aguentar a concorrência, continuou Ricardo. Ele não tem como provar nenhuma das duas coisas. Então está na hora do segundo passo, eu disse, minha voz firme. O fornecedor de hardware, aquele cuja dívida nós compramos. Já estou com os papéis na minha frente, Ricardo confirmou. Uma dívida de R$400 mil. Para nós, é troco. Para a Inovatec, com o fluxo de caixa apertado que eles têm, é um desastre. Eu pensei em Rodrigo, no seu sapato italiano, chutando minha caixa de lembranças. Pensei na sua arrogância, na sua certeza de que o mundo lhe pertencia. A queda só é dolorosa para quem está muito alto. Execute a dívida, Ricardo, ordenei sem hesitar. Dê a ele 48 horas para pagar. Quero que o aviso de cobrança chegue na mesa dele na segunda-feira de manhã, no mesmo dia em que ele receber a pauta da reunião com os investidores. Será um golpe duplo. Ele não vai saber o que o atingiu, disse Ricardo com uma ponta de admiração na voz. Ele vai pensar que é azar, eu corrigi. Vai culpar o mercado, a economia, qualquer coisa, menos a mãe que ele jogou fora como lixo. Ele está tão ocupado olhando para cima, para o topo, que nem percebe que o chão sob seus pés está prestes a desmoronar. Desliguei o telefone e me permiti um pequeno sorriso. O castelo de cartas de Lara tinha caído com um estrondo. O de Rodrigo iria implodir em silêncio, de dentro para fora. A paciência não era esperar, era preparar o campo de batalha e escolher o momento exato para acender o pavio. E o fogo estava prestes a começar. A segunda-feira chegou com um sol forte, do tipo que faz o asfalto brilhar. Eu imaginei Rodrigo em seu escritório no 20º andar, um aquário de vidro com vista para a cidade inteira. Ele provavelmente estaria de pé, com sua xícara de café importado na mão, olhando para o horizonte e se sentindo o dono de tudo aquilo. A reunião com os investidores era o único pensamento em sua mente, o degrau final para o seu panteão pessoal de sucesso. O que ele não esperava era o homem simples, de uniforme cinza, que bateria em sua porta de vidro fosco às 9h15 da manhã. Um oficial de justiça. Ricardo me contou depois, com uma riqueza de detalhes que eu apreciei imensamente. Rodrigo, a princípio, tentou dispensar o homem. Achou que era um engano, uma entrega para outra sala. Sua secretária, uma moça que ele mal sabia o nome, insistiu que o envelope era para ele. Com um suspiro de impaciência, meu filho pegou o documento. Ele o abriu com um gesto rápido, quase rasgando o papel, ansioso para voltar ao seu roteiro de conquista. E então ele parou. O mundo lá fora, com seus carros e sua pressa, continuou girando, mas dentro daquele aquário de luxo, o tempo congelou. Ricardo disse que o rosto de Rodrigo passou por 3 estágios em menos de 10 segundos. Primeiro, a confusão. Depois, a incredulidade arrogante, como se fosse uma piada de mau gosto. Por fim, o pânico frio e rasteiro que subiu por sua espinha. A notificação de execução de dívida, R$400 mil. O fornecedor de hardware, aquele que ele tinha enrolado por meses, exigia o pagamento integral em 48 horas, um valor que, em tempos normais, seria um incômodo. Mas agora, com o caixa da empresa raspado para impressionar os investidores, era uma catástrofe. Era um buraco no casco do navio momentos antes de ele anunciar sua viagem inaugural. A primeira ligação dele não foi para um advogado, foi para Lara. Eu podia imaginar a cena. Rodrigo andando de um lado para o outro em seu escritório, a mão livre gesticulando no ar. Você não vai acreditar nisso. É sabotagem. Alguma empresa rival está tentando me quebrar antes da reunião. Ele deve ter gritado ao telefone. Do outro lado da linha, Lara provavelmente estava mais preocupada com a cor do esmalte para a festa da semana. Calma, Rod. Que estresse. Você sempre resolve tudo. Aliás, você viu o vestido que eu postei? 200 mil curtidas em 1 hora. Um recorde. A desconexão deles era a minha maior aliada. Eles viviam em ilhas de egoísmo, tão distantes uma da outra que não conseguiam ver o tsunami que eu estava formando no oceano entre eles. Na minha pequena cozinha, o cheiro de café passado na hora enchia o ar. Eu regava um vaso de violetas na janela, as mesmas violetas que Antônio me dava em todo o aniversário de casamento. O sol da manhã esquentava minhas mãos. Meu telefone tocou. Era Ricardo. O pacote foi entregue, ele disse, sua voz calma e profissional. Pelo que soube de minhas fontes, o senhor Rodrigo não teve uma manhã produtiva. Ótimo.
eu respondi, ajeitando uma folha da violeta. Ele vai passar as próximas 48 horas se debatendo, culpando inimigos invisíveis e tentando tapar o buraco com fita adesiva. Ele vai chegar para a reunião com os investidores exausto, desconcentrado e com a confiança abalada. Um golpe psicológico preciso, comentou Ricardo. Exato. Meu falecido marido, Antônio, sempre dizia que paciência não é esperar, é desmontar o motor do inimigo, peça por peça, enquanto ele ainda acredita que está dirigindo em alta velocidade. Eu olhei para o meu apartamento simples, para a louça antiga que meus filhos chamaram de brega. Cada objeto continha uma memória, uma força que eles nunca entenderiam. O império de Rodrigo começava a tremer em suas fundações. Agora era a vez de visitar o castelo de cartas de Lara, e eu tinha o sopro perfeito para derrubá-lo. O castelo de cartas de Lara era digital, construído com filtros, legendas inspiradoras e parcerias pagas. Ela vendia uma vida perfeita e 200 mil pessoas compravam essa ilusão todos os dias. Eu passei a noite inteira rolando pelo seu perfil, não como uma mãe orgulhosa, mas como uma general estudando o campo de batalha. Cada foto na praia, cada vídeo de recebidos, cada postagem sobre positividade era uma fortaleza. Mas toda fortaleza tem um ponto cego. O ponto cego de Lara era uma marca de cosméticos chamada Essência Pura. Era o seu maior contrato, valendo mais do que o apartamento de luxo que ela alugava. A dona da marca, uma mulher chamada Estela, era conhecida por ser extremamente rigorosa com a imagem de suas embaixadoras. Qualquer escândalo, por menor que fosse, resultava em quebra de contrato imediata. Lara vivia pisando em ovos com eles e se gabava disso como se fosse uma prova de seu profissionalismo. Liguei para Ricardo na manhã seguinte. Estou vendo um vídeo da Lara agradecendo aos seguidores por um kit de maquiagem que ela recebeu. Eu disse, sentindo o gosto amargo da ironia. Ela parece tão genuína. Ricardo riu do outro lado da linha. A performance é o produto principal dela, mas eu tenho novidades sobre a Essência Pura. O grande lançamento da nova linha de produtos deles será em 2 semanas. Um evento de gala apenas para a imprensa e os maiores influenciadores. Sua filha será a estrela da noite. Perfeito, eu respondi. Uma estrela precisa de um palco, e um palco é o melhor lugar para uma queda. O que você tem em mente? Ele perguntou. Antônio tinha um amigo, um fotógrafo de eventos antigo chamado Hélio. Ele se aposentou, mas ainda tem todos os contatos. E mais importante, ele me deve um favor. Quero que você o encontre. Diga que eu preciso de um serviço discreto. Eu expliquei meu plano em detalhes. Não era um ataque barulhento como o que fiz com Rodrigo. Era mais sutil. Era veneno. A arma não seria um documento vazado, mas sim uma pessoa. Uma pessoa do passado de Lara. Alguém que ela tinha descartado sem pensar 2 vezes, como fazia com tudo que não lhe servia mais. Uma antiga amiga de faculdade chamada Melissa. Lara a tinha humilhado publicamente anos atrás, acusando-a de roubar uma ideia para um trabalho. A verdade era o oposto. Lara roubou o projeto de Melissa, ganhou a nota máxima e deixou a amiga para trás, com a reputação manchada. Melissa nunca se recuperou totalmente. Hoje, ela trabalhava como garçonete em um buffet. O mesmo buffet que, com uma pequena ajuda de Hélio, seria contratado para servir no evento da Essência Pura. Você quer colocar as duas no mesmo ambiente? Cara a cara? Ricardo questionou, um tom de admiração em sua voz. Não, eu corrigi. Eu não quero que elas conversem. Eu quero que Lara a veja. Quero que ela veja Melissa servindo canapés para as pessoas que hoje a idolatram. Quero que aquele sorriso perfeito dela trema por 1 segundo. Apenas 1 segundo. E o que isso vai conseguir? Ele perguntou. Lara tem um gatilho. Quando se sente ameaçada ou encurralada, ela ataca. Ela não consegue se controlar. Ela se torna cruel, arrogante. A mesma menina que chutou minhas caixas de papelão. Ela vai fazer uma cena. Talvez não na frente de todos, mas vai procurar Melissa nos bastidores. Vai tentar humilhá-la de novo para reafirmar seu poder. E o fotógrafo? Ricardo conectou os pontos. Hélio não vai estar lá para tirar fotos do tapete vermelho. Ele vai estar nos bastidores, esperando por esse momento. Uma foto, um áudio. É tudo que eu preciso. A Essência Pura não vende apenas batom. Vende um sonho. E não há nada que destrua mais um sonho do que um pesadelo de crueldade. Desliguei o telefone e olhei novamente para a foto de Lara na tela do meu celular. Ela sorria, segurando um produto da Essência Pura ao lado do rosto. A legenda dizia, seja a sua melhor versão. Pode deixar, minha filha. Eu sussurrei para a tela. Eu vou me certificar de que todos vejam a sua versão verdadeira. O motor de Lara era a sua imagem. E a chave para desmontá-lo estava a caminho, numa bandeja de prata, servida pela própria pessoa que ela destruiu para chegar ao topo. A noite do baile
de gala da Fundação Crianças do Futuro era um aquário de luxo. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre ternos caros e vestidos de seda. Eu assistia a tudo, não de um camarote, mas da tela do meu notebook, no silêncio do meu pequeno apartamento. Meu coração batia num ritmo estranho, uma mistura de ansiedade e uma calma fria. A calma de um general que já posicionou todas as suas peças no tabuleiro e agora só espera o primeiro movimento do inimigo. Ricardo me ligou às 8 em ponto. Sua voz era baixa, profissional. Tudo pronto. Hélio está posicionado perto da cozinha, disfarçado de assistente de buffet. Melissa está com o uniforme e a escuta. Ela é mais forte do que parece. Ela me disse que cada passo que dá hoje é por cada porta que Lara fechou na cara dela. Ela entende que Lara não vai reagir em público, certo? Eu perguntei, meus olhos fixos na tela. Entendeu perfeitamente. Ricardo confirmou. A isca não é o que acontece no salão. A isca é a presença dela. O resto depende da arrogância de Lara. Desliguei e voltei a observar. Vi quando Lara entrou. Ela não andava, ela flutuava. Um vestido verde esmeralda abraçava seu corpo e seu sorriso era uma arma calibrada para desarmar e encantar. Os fotógrafos se amontoavam. Ela era a rainha daquele universo de aparências, a personificação da essência pura, beleza intocável, sucesso inquestionável. Ela era a obra-prima que meus filhos acreditavam ter criado sozinhos. O momento chegou. Melissa, com sua bandeja de prata perfeitamente equilibrada, navegou pela multidão. Ela se moveu com uma graça que não pertencia a uma garçonete temporária. Era a postura de quem já pertenceu àquele mundo. Ela parou na frente de Lara, que estava rindo com um grupo de socialites. Um canapé de salmão defumado, senhorita Lara. A voz de Melissa não tremeu. Por um instante, o mundo pareceu parar. O sorriso de Lara congelou, não de forma óbvia, mas numa microexpressão quase imperceptível. Seus olhos, antes brilhantes e calorosos, tornaram-se duas lascas de gelo. Ela reconheceu Melissa. O fantasma do seu passado estava ali, servindo petiscos em sua festa de coroação. Não, obrigada, Lara disse com uma doçura forçada e virou as costas para Melissa como se ela fosse uma peça do mobiliário. Era exatamente o que eu esperava. Lara era inteligente demais para fazer uma cena ali. A humilhação pública não era seu método. Ela preferia o veneno sussurrado em corredores escuros. Esperei. 10, 15, 20 minutos se passaram. Lara continuou a circular, a sorrir, a posar para fotos. Mas eu notei algo diferente. Ela tocava o braço das pessoas com um pouco mais de força. Seu riso era um pouco mais agudo. A isca tinha sido mordida. O anzol estava se fixando. Então, a imagem na minha tela mudou. Ricardo trocou para a câmera de um corredor de serviço, uma área mal iluminada que levava aos banheiros e à cozinha. Lara estava lá, de costas para a câmera, aparentemente olhando o celular. Melissa apareceu no corredor, caminhando em direção à cozinha. Lara se moveu, bloqueando seu caminho. Você, a voz de Lara captada pelo microfone escondido na roupa de Melissa, era irreconhecível. Não havia doçura, apenas aço. O que você pensa que está fazendo aqui? Acha que pode simplesmente aparecer no meu mundo com essa sua cara de coitada? Lara a segurou pelo braço e a bandeja de prata tremeu na mão de Melissa. O sorriso falso tinha desaparecido completamente, substituído por uma máscara de desprezo puro. Acha que eu não sei o que é isso? Uma tentativa patética de me envergonhar? Ela sibilou. Eles me chamavam de ajuda, um gesto de caridade para a mãe viúva. O que você faria no meu lugar? Comente o que está achando dessa situação e compartilhe. O microfone captava cada palavra, cada gota de veneno. Hélio, posicionado numa porta entreaberta no fim do corredor, ajustou o foco da sua lente. A verdadeira Lara estava prestes a dar o seu espetáculo. E eu tinha o ingresso da primeira fila. A voz de Melissa saiu trêmula, exatamente como havíamos ensaiado. Senhorita Lara, eu não entendo. Eu só estava levando isso para a cozinha. Ela ergueu a bandeja de prata, que balançava com o tremor de suas mãos. Na tela, eu via o rosto de Lara se contorcer numa máscara de nojo. O anjo sorridente da festa tinha desaparecido, dando lugar ao monstro que eu criei. Você não entende? Lara repetiu, a voz baixa e cortante como vidro quebrado. Claro que não. Como você entenderia? Olhe para você. Esse uniforme barato, esse cabelo sem vida. Você acha que eu sou idiota? Acha que não sei que isso é uma armação? Ela deu um passo à frente, encurralando Melissa contra uma pilha de caixas de bebida. O corredor era estreito e a câmera de Hélio, posicionada perfeitamente, capturava a intimidação em close. Alguém te pagou para fazer isso, não foi? Lara sibilou, o rosto a centímetros do de Melissa. Foi o Rodrigo? Aquele imbecil faria qualquer coisa para me desestabilizar. Ou talvez algum ex-namorado com dor de cotovelo? Quem foi? Me diga! A mão de Lara apertou o braço de Melissa com mais força. Eu podia ver os nós dos seus dedos ficando brancos. Melissa soltou um gemido baixo de dor. Ninguém me pagou, senhorita. Eu juro, eu só trabalho aqui, Melissa disse, com lágrimas começando a brotar nos seus olhos. Eram lágrimas de verdade, nascidas do medo genuíno que a atuação
expressão de Lara provocava. Lara riu, um som seco, sem humor. Trabalha aqui, não me faça rir. Pessoas como você não trabalham. Vocês se arrastam, esperando por uma migalha, esperando uma chance de derrubar quem está por cima. Mas deixa eu te contar um segredo. Ela se inclinou ainda mais, o hálito quente soprando no rosto de Melissa. O microfone captava o som perfeitamente. Vocês nunca conseguem, Lara sussurrou. Sabe por quê? Porque existe uma ordem natural nas coisas. Existem pessoas como eu que nasceram para brilhar, para comandar. E existem insetos como você, feitos para serem pisados. Você não é nada. Você é poeira no meu sapato de $500. Com um empurrão violento, Lara bateu na bandeja. Os copos de cristal voaram, se estilhaçando no chão de cimento com um barulho agudo. Melissa recuou assustada, tropeçando nos cacos. Limpe essa bagunça, sua inútil, Lara ordenou, ajeitando o vestido de seda como se nada tivesse acontecido. E se eu te ver perto de mim de novo, ou se eu descobrir que você abriu essa sua boca suja para contar qualquer mentira sobre mim, eu juro que faço você desaparecer. Gente como você some todos os dias e ninguém nem percebe. Ela se virou, o cabelo loiro balançando sobre os ombros. Antes de sair do corredor e voltar para a festa, ela parou e olhou para trás uma última vez. O desprezo em seu olhar era tão palpável que eu senti um calafrio, mesmo estando a quilômetros de distância. E só para constar, ela disse, com a voz voltando a um tom casual, quase entediado, essa sua tentativa de me fazer parecer uma vilã de novela foi patética. Então, ela sumiu de vista. A câmera de Hélio permaneceu em Melissa, que estava encolhida no chão, tremendo em meio aos cacos de vidro. Ela manteve a posição por 30 segundos, garantindo que tínhamos a imagem completa do seu sofrimento. Depois, lentamente, ela se levantou, olhou para a câmera escondida e deu um aceno de cabeça quase imperceptível. Na minha sala, Ricardo desligou a transmissão. O silêncio pesava no ar. Ele se virou para mim, o rosto sério. Conseguimos, ele disse. Temos tudo. A arrogância, a ameaça, a agressão física. Isso é ouro puro, Marta. Eu assenti, incapaz de falar. Meu coração doía ao ver a crueldade da minha própria filha, mas uma frieza tomava conta de mim. A frieza de um general que acaba de receber a arma que vai vencer a guerra. Sim, eu finalmente consegui dizer, minha voz firme. Nós conseguimos. Agora, vamos mostrar ao mundo quem é a verdadeira Lara. O ar na sala ficou pesado depois que a tela escureceu. Por um instante, o único som era o zumbido suave do computador. Hélio, o rapaz que operava a câmera, foi o primeiro a quebrar o silêncio. A qualidade da imagem ficou perfeita, dona Marta. Ele disse quase num sussurro. O áudio está cristalino. Pegou até o som do cristal quebrando. Cada pedacinho. Eu apenas balancei a cabeça. Meu olhar estava fixo no monitor apagado, mas a imagem da minha filha, o rosto contorcido de ódio, ainda queimava na minha mente. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. Postar isso diretamente na internet seria um erro de principiante, ele disse, sem se virar. Seria barulhento, viral por 2 dias e depois, Lara negaria tudo. Diria que é uma montagem, que foi provocada. Os amigos dela a defenderiam. Em uma semana, a poeira baixaria e ela se tornaria uma vítima. Então o que nós fazemos? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ele finalmente se virou para mim e havia um brilho calculista em seus olhos que me deu um calafrio. Nós não vamos explodir o mundo dela, Marta. Nós vamos provocar uma implosão controlada. Vamos dar a ela as ferramentas para que ela mesma se destrua. Ele pegou seu tablet e começou a deslizar o dedo pela tela. Hélio vai editar um clipe, 30 segundos no máximo. O empurrão em Melissa, os copos se quebrando e a ameaça. Eu juro que faço você desaparecer. Só isso, sem contexto, sem introdução, apenas a crueldade pura. E para quem mandamos? Eu quis saber. Não para o mundo todo, Ricardo respondeu com um sorriso mínimo. Para uma pessoa só, uma blogueira de celebridades chamada Yasmin. Ela tem milhões de seguidores. E o mais importante, ela e Lara mantêm uma rivalidade disfarçada de amizade há anos. Elas vivem competindo por atenção, por convites, por tudo. A frieza do plano era impressionante. Não era sobre justiça, era sobre usar a própria natureza do mundo deles contra eles. Nós vamos enviar o vídeo para Yasmin de um e-mail anônimo, continuou Ricardo, com uma simples mensagem. Acho que seus seguidores gostariam de ver a verdadeira Lara. Yasmin não vai conseguir resistir. Ela não vai postar imediatamente. Ela vai usar isso, vai vazar para as pessoas certas, criar sussurros, plantar a semente da dúvida no círculo social de Lara. Quando a história explodir, não seremos nós os acusadores
colonizadores. Será o próprio mundo dela que a estará devorando. Eu senti um nó no estômago. Era mais cruel do que eu imaginava. Era perfeito. Faça, eu disse. Ricardo assentiu. Enquanto o castelo de cartas de Lara começa a tremer, nós vamos para o seu irmão. Ele abriu outra pasta em seu tablet, mostrando o logotipo de uma empresa. Rodrigo é diferente. A queda dele não será social, será financeira. Ele se acha um gênio dos negócios, intocável, mas todo o império construído às pressas tem fundações podres. Ricardo ampliou um organograma da empresa. Vários nomes apareceram, mas ele circulou um em vermelho. Eu comecei a investigar os projetos imobiliários que Rodrigo assumiu depois que ele te deixou naquele apartamento, disse Ricardo com delicadeza. Ele conseguiu aprovações de licenças em tempo recorde, comprou terrenos por preços muito abaixo do mercado. Não faz sentido, a não ser que ele não esteja agindo sozinho. Ele apontou para um nome circulado. Fausto. Esse homem não aparece em nenhum documento oficial da empresa, mas o nome dele surge em conversas, em registros de entrada de prédios comerciais, onde Rodrigo tem reuniões secretas. Tudo indica que Fausto é o sócio oculto, o homem que abre as portas nos bastidores com métodos questionáveis. Eu olhei para aquele nome. Fausto, um fantasma. A primeira peça do quebra-cabeça que levaria à ruína do meu filho. Encontre tudo sobre ele, Ricardo, eu ordenei, sentindo o gelo voltar às minhas veias. Cada conta, cada propriedade, cada segredo. Nós vamos usar Lara para distrair o mundo enquanto desmontamos o império de Rodrigo, tijolo por tijolo. A tela do tablet de Ricardo se apagou, mas a imagem do organograma de Rodrigo continuava gravada na minha mente. Um nome circulado em vermelho. Fausto. A peça fantasma que sustentava o império de areia do meu filho. O vídeo foi enviado, Ricardo disse, quebrando o silêncio. Sua voz era neutra, profissional, como a de um cirurgião que acaba de fazer a primeira incisão. Agora, nós esperamos. Esperar era a parte mais difícil. Nos dias que se seguiram, eu me peguei fazendo algo que nunca tinha feito na vida: acompanhar a vida de influenciadores digitais. Eu entrava no perfil de Yasmin de hora em hora. Ela continuava postando sobre suas viagens, suas roupas, suas refeições perfeitas. Não havia nenhum sinal. O veneno que havíamos liberado estava agindo em silêncio, debaixo da superfície brilhante daquele mundo falso. Eu imaginava Lara, minha filha, recebendo convites para festas, rindo com suas amigas, sem fazer ideia de que uma bomba relógio tinha sido plantada no centro da sua vida social. A cada foto que ela postava, sorrindo com uma taça de champanhe na mão, eu sentia um calafrio. Meu falecido marido, Antônio, costumava dizer que a arrogância é o alicerce mais fraco de qualquer castelo, e o castelo de Lara era feito de pura arrogância. 3 dias depois, Ricardo me ligou. Eu esperava notícias sobre Yasmin, mas a voz dele era diferente. Temos algo sobre Fausto, ele disse, direto ao ponto. Algo grande. Nos encontramos no mesmo escritório discreto. Ele não perdeu tempo com formalidades. Um novo arquivo foi aberto no tablet. Era uma série de documentos, escrituras e registros de empresas. Fausto é mais esperto do que eu pensava, começou Ricardo. Ele não deixa rastros digitais. Mas ele cometeu um erro. Ele confia em velhos hábitos. Descobrimos que ele usa o mesmo cartório numa cidade pequena, no interior, para registrar todas as suas transações fraudulentas. Um lugar onde todo mundo conhece todo mundo e um pouco de dinheiro compra muito silêncio. Ele me mostrou a foto de um prédio pequeno, com a fachada desbotada. Cartório de registro de imóveis de São Bento da Serra. Parecia um lugar esquecido pelo tempo. Rodrigo está construindo seu maior empreendimento, o Residencial Vistas do Alto. É o projeto que vai, segundo ele, colocá-lo no mapa dos grandes construtores do Brasil, continuou Ricardo. O terreno foi adquirido por uma fração do seu valor de mercado. A licença ambiental saiu em 2 semanas. Um processo que normalmente leva mais de 1 ano. Ele ampliou um documento, uma escritura. O nome do vendedor era de um agricultor local, mas a assinatura era uma falsificação grosseira. O agricultor morreu 6 meses antes da venda do terreno, disse Ricardo com a voz gélida. Fausto comprou um terreno de um fantasma e Rodrigo construiu seu sonho em cima de um crime. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, uma calma fria tomou conta de mim. Ali estava, o primeiro tijolo podre. O tijolo que, se puxado da maneira certa, faria todo o prédio desabar sobre a cabeça do meu filho. Eu olhei para o rosto de Ricardo. Ele esperava minha reação, minha ordem. Ele era a arma. Eu era a mão que a empunhava. Vá para São Bento da Serra, Ricardo, eu disse. E minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos, mais dura, mais afiada. Não quero que você apenas encontre provas. Quero que você encontre a família desse agricultor. Encontre os verdadeiros herdeiros dessa terra. Ricardo ergueu uma sobrancelha, entendendo a direção que meus pensamentos estavam tomando. Nós não
vamos apenas denunciar a fraude, eu continuei, sentindo o gosto da vingança na boca. Nós vamos comprar os direitos sobre aquela terra. O império de Rodrigo será construído sobre uma propriedade que, legalmente, pertencerá a mim. Ricardo partiu na manhã seguinte, num carro discreto que não chamaria atenção. Eu não precisei dar mais nenhuma instrução. Ele sabia exatamente o que fazer. A caçada havia começado. 2 dias se passaram em um silêncio pesado. Eu me ocupei arrumando meu pequeno apartamento, mas minha mente estava longe, em uma cidadezinha cujo nome eu mal conhecia. No final do 3º dia, meu celular vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Encontrei. 1 hora depois, ele me ligou. O som da sua voz estava diferente, com um eco de poeira e cansaço. São Bento da Serra não é uma cidade, ele começou. É um lugar que o tempo esqueceu. Uma praça, uma igreja com a pintura descascada e umas 20 casas. As pessoas aqui não confiam em estranho. Demorei para conseguir que alguém me dissesse onde a família do agricultor morava. Ele fez uma pausa e eu pude ouvir o som de grilos ao fundo. Eles moram num casebre afastado. O filho dele, Vicente, é quem cuida da família. Um homem de uns 60 anos, com o rosto marcado pelo sol e desconfiança nos olhos. Quando cheguei, ele pegou um facão que estava encostado na porta. Não para me ameaçar, mas para deixar claro que eu não era bem-vindo. Meu estômago se contraiu. Eu imaginava a cena. Ricardo, com seu terno de cidade, enfrentando um homem que só conhecia a dureza da terra. Eu fui direto ao ponto, continuou Ricardo. Falei sobre a terra do pai dele. Ele cuspiu no chão. Aquilo foi vendido. Não temos nada a ver com isso. O dinheiro acabou há muito tempo. E o que você disse? Perguntei, a voz baixa. Eu disse a verdade. Disse que a assinatura no contrato era uma fraude. Que o pai dele já estava morto há 6 meses quando a venda foi registrada no cartório. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Vicente baixou o facão, disse Ricardo finalmente. Ele me olhou por 1 minuto inteiro. Os olhos dele era como olhar para o fundo de um poço. Ele me chamou para dentro. A casa era de 2 cômodos, chão de terra batida. Uma senhora, a esposa dele, estava cozinhando num fogão a lenha. Eles me ofereceram um copo d'água. Ele acreditou em você? Eu sussurrei. Ele queria acreditar. Ele disse que sempre achou estranho. O pai nunca venderia aquela terra. Era a única coisa que a família tinha. Mas um homem apareceu com os papéis, deu a eles um dinheiro que parecia uma fortuna na época e disse que estava tudo resolvido. Eles eram simples, não entendiam de leis. O Fausto, eu murmurei. O peão de Rodrigo. Exato. Vicente descreveu o homem. Bate com a descrição de Fausto. Mas tem mais. A voz de Ricardo ganhou uma nova intensidade. Depois de muita conversa, depois que eu expliquei que o homem que construiu o império em cima da terra deles era o mesmo que destruiu a vida da minha cliente, ele confiou em mim. Eu prendi a respiração. Vicente entrou no único quarto da casa e voltou com uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Dentro, amarelada e frágil, estava a escritura original, a verdadeira, e junto dela, uma carta. Uma carta que o pai escreveu para ele 1 semana antes de morrer. O que dizia a carta? Minha voz falhou. Dizia para ele nunca, em hipótese alguma, vender aquela terra, que era o futuro dos netos dele. Dizia: filho, essa terra é nossa alma. Quem vende a alma morre por dentro. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto. Não era de tristeza, era de fúria. Rodrigo não tinha roubado apenas um terreno. Ele tinha roubado a alma de uma família. Nós temos a prova, o herdeiro e o motivo, disse Ricardo. Sua voz agora era fria como aço. O próximo passo é seu. O que faremos com isso? Eu olhei pela janela do meu apartamento. A cidade brilhava lá fora, indiferente. Ofereça a eles, Ricardo. Ofereça um valor justo pelos direitos da terra. Um valor que mude a vida deles para sempre. E diga a Vicente que a alma da família dele será devolvida, com juros. O plano foi traçado. A partir daquele momento, eu não era mais uma mãe de luto. Eu era uma arquiteta da ruína. Ricardo não perdeu 1 segundo. No dia seguinte, ele dirigiu por 2 horas até uma cidadezinha no interior, um lugar esquecido no mapa, onde o asfalto dava lugar à terra batida. Ele encontrou a casa de Vicente, uma construção simples, de tijolo aparente, com um pequeno jardim de flores teimosas na frente. Ricardo me ligou por vídeo de dentro do carro antes de bater na porta. Estou aqui. Ele parece ser um homem bom, mas desconfiado. A vida o ensinou a ser assim. A vida e o Fausto, eu completei, sentindo o gosto amargo da injustiça na boca. Seja gentil, Ricardo. Esse homem já sofreu o bastante. Ele desligou e eu fiquei olhando para a tela preta do celular, imaginando a cena. Ricardo depois me contou cada detalhe. Vicente o atendeu com os olhos apertados, segurando a porta entreaberta. Ele era um homem de uns 50 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho e o rosto marcado pelo sol
e pela preocupação. Ricardo se apresentou com calma, explicando que representava os interesses de uma cliente que queria corrigir um erro antigo. Ele não mencionou meu nome. Não ainda. Ele falou sobre a terra, sobre a escritura falsa, sobre a carta do pai de Vicente. A cada palavra, a desconfiança no rosto de Vicente dava lugar a uma dor antiga, uma ferida que nunca cicatrizou. Finalmente, Ricardo apresentou a oferta. Não era apenas um valor justo, era uma fortuna. Um número com tantos zeros que Vicente precisou se sentar. Ele olhou para o papel, depois para Ricardo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Minha esposa, ela morreu sem nunca ter tido uma casa de verdade. Ele sussurrou, a voz embargada. Meu pai, ele me pediu para cuidar dessa terra. Eu falhei com ele. Você não falhou, Ricardo disse com uma firmeza gentil. Você foi enganado, e agora a alma da sua família será devolvida. Conjuro. Naquela mesma tarde, Vicente assinou os papéis. Ele cedeu todos os direitos legais sobre o terreno para uma empresa de fachada que Ricardo havia criado. Uma empresa cujo nome era uma piada interna, uma homenagem silenciosa ao meu falecido marido, Antônio. Com a caneta na mão, Vicente não estava apenas assinando um contrato, ele estava me entregando a chave da jaula de Rodrigo. Enquanto isso, em seu escritório de vidro no centro da cidade, meu filho provavelmente fechava mais um negócio milionário, rindo com seus sócios, sem fazer ideia de que o chão sob seus pés estava prestes a se abrir. Ele tinha vendido a alma da família de Vicente, e agora eu usaria o dinheiro que ele mesmo me negou para comprar a corda que o enforcaria. 2 dias depois, Ricardo me ligou novamente. Sua voz era diferente. Era a voz de um caçador que acaba de armar a arapuca perfeita. Está tudo pronto, ele disse. A empresa agora é legalmente a proprietária dos direitos sobre a terra. O próximo passo é notificar a construtora de Rodrigo sobre a disputa de propriedade. Não, eu disse, olhando o reflexo de uma mulher fria e determinada no vidro da janela. Ainda não. Uma notificação é muito branda. Eu não quero que ele se preocupe. Eu quero que ele entre em pânico. O que você tem em mente? Ricardo perguntou. Eu quero que a notícia chegue a ele da pior maneira possível. Não por um advogado, mas pelo mercado, pelos investidores. Eu quero que o telefone dele comece a tocar com gente gritando, querendo o dinheiro de volta. Ricardo ficou em silêncio por um instante. Eu podia quase ouvi-lo sorrindo do outro lado da linha. Entendi. Vamos criar um vazamento estratégico. Uma fonte anônima vai informar aos principais jornais de economia que o maior empreendimento imobiliário do ano está sendo construído sobre uma fraude. Exato, eu respondi. Arranque o tapete debaixo dos pés dele, Ricardo, e assista ele cair. A vingança não seria um ato rápido, seria um espetáculo. E eu tinha um ingresso na primeira fila. A frase do pai de Vicente ecoava na minha mente. Quem vende a alma, morre por dentro. Rodrigo estava prestes a descobrir o quão vazia sua alma realmente era. O plano de Ricardo funcionou mais rápido do que uma faísca em palha seca. Na manhã seguinte, ele não precisou me ligar para dar a notícia. A notícia me encontrou. Eu estava na pequena cozinha do meu novo apartamento, passando um café simples, quando meu celular antigo vibrou sobre a mesa. Era uma notificação de um portal de notícias que eu nunca tinha configurado. A manchete pulou da tela em letras garrafais. Escândalo imobiliário. Projeto estrela da construtora de Rodrigo erguido sobre fraude fundiária. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, uma calma gelada tomou conta de mim. Eu cliquei no link. A matéria era longa, detalhada, citando fontes anônimas próximas à negociação original, que revelavam a história da família de Vicente. Falava sobre a pressão, sobre o valor irrisório pago pela terra e, o mais importante, sobre a disputa de propriedade recém-iniciada por uma empresa de investimentos recém-criada. A minha empresa. Rolei a página até o final para a seção de comentário. O veneno digital já escorria livremente. Ladrão de colarinho branco, dizia um. Sempre soube que esse Rodrigo era um vigarista, dizia outro. A reputação que meu filho levou anos para construir, com jantares de caridade e fotos em colunas sociais, estava se desfazendo em tempo real, em praça pública. Liguei a televisão pequena que ficava na sala. Em menos de uma hora, o assunto já dominava os canais de notícias de economia. Um analista de terno cinza apontava para um gráfico na tela. O nome da empresa de Rodrigo estava ao lado de uma seta vermelha, grossa, apontando para baixo. As ações da construtora despencaram 23% na abertura do pregão, dizia o apresentador com uma expressão grave. Investidores estão em pânico. O espetáculo era hipnotizante. Eu assistia, sentada no meu sofá barato, tomando meu café numa xícara lascada, enquanto o império de 500 milhões de reais do meu filho começava a tremer. Então, meu celular tocou. Era Lara. Eu olhei para o nome dela na tela. Imaginei seu rosto, provavelmente vermelho de raiva e confusão. Imaginei a voz estridente,
à beira de um ataque de nervo. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, a notificação de uma nova mensagem de voz chegou. Eu apertei o play e coloquei no viva voz. A voz de Lara encheu o pequeno apartamento, esganiçada e desesperada. Mãe, onde você está? Você viu o que está acontecendo? É um pesadelo. O telefone do Rodrigo não para de tocar. São os sócios, os bancos, todo mundo gritando. Estão dizendo que a gente roubou uma terra. Que história é essa? Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ligar pro Rodrigo e desmentir isso. Fala pra todo mundo que é mentira. Isso está arruinando a gente. Ela desligou com um soluço. Eu apaguei a mensagem. Fazer alguma coisa, ela disse. Eu sorri. Eu já estava fazendo. Meu celular tocou de novo. Desta vez, era Ricardo. Eu atendi. Você está assistindo? Ele perguntou. E eu podia ouvir a satisfação contida em sua voz. Cada segundo, respondi, olhando para a TV, onde a foto do meu filho aparecia com a tarja Sob investigação. Ele está trancado no escritório com os advogados. Tentou soltar uma nota para a imprensa chamando a matéria de irresponsável e caluniosa, mas ninguém está comprando. A semente da dúvida já foi plantada em solo fértil, disse Ricardo. O pânico é como fogo. Uma vez que começa, ele se alimenta de si mesmo. Ótimo, eu disse com a voz firme. Deixe queimar até não sobrar nada além de cinzas. Eu desliguei o telefone e me aproximei da janela. O dia estava cinzento, combinando perfeitamente com o meu humor. A vingança não era quente e explosiva como eu imaginava. Era fria, era metódica. Era um prato servido em temperatura ambiente, enquanto eu observava, da minha fortaleza de silêncio, o castelo de cartas do meu filho desmoronar ao vento. Ele vendeu a alma da família de Vicente. Agora, o mercado estava cobrando a dívida, e os juros seriam altíssimos. O pânico, de fato, se alimentava de si mesmo. Ricardo me ligou novamente no final da tarde. A voz dele era um misto de profissionalismo e a alegria de um estrategista vendo seu plano funcionar com perfeição. As ações da construtora despencaram 30% na abertura do pregão. Ele informou, sem rodeios. Rodrigo está tentando acalmar os investidores, mas é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Os sócios minoritários convocaram uma reunião de emergência para amanhã. Eles querem a cabeça dele. Eu ouvia em silêncio, observando um pássaro solitário pousar no parapeito da minha janela. E a Lara? Perguntei. Ricardo soltou um riso baixo. Ah, a Lara teve um dia interessante. Parece que a reserva dela para o almoço no restaurante mais exclusivo da cidade foi cancelada por problemas no sistema. Uma amiga minha que estava lá disse que ela fez um escândalo. Foi humilhante. As mesmas pessoas que imploravam por uma foto ao lado dela agora viravam o rosto e sussurravam. Eu podia imaginar a cena perfeitamente. Lara, com seu vestido de grife e sua pose de superioridade, sendo barrada na porta. Ela, que media o valor das pessoas pelo número de seguidores e pelos convites que recebia, provando do próprio veneno. A popularidade é um castelo de areia e a maré da opinião pública estava subindo rápido. Eles estão se voltando um contra o outro? Perguntei. Era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Como ratos num navio afundando, confirmou Ricardo. Rodrigo a culpa pelo estilo de vida exagerado, que atraiu atenção indesejada. Lara o culpa pela ganância, por ter se metido nesse negócio sujo sem cobrir os rastros. A aliança deles, construída sobre dinheiro e arrogância, não foi feita para suportar pressão. Eu agradeci e desliguei. A noite caiu, e com ela, uma chuva fina começou a bater na vidraça. Parecia que o próprio céu estava lavando a cidade da sujeira dele. Por volta das 10 da noite, meu celular vibrou com uma mensagem de áudio. Era de Lara, mas ela não sabia que estava me enviando. Provavelmente, na pressa e no desespero, selecionou o contato errado. A voz dela era um chiado agudo de pânico e raiva, com o som de coisas quebrando ao fundo. Eu não acredito que você fez isso, Rodrigo. Você destruiu tudo, tudo. O meu nome está na lama. Você me ouviu? Na lama? Por causa da sua ganância idiota. Você e aquele terreno maldito do pai do Vicente. Ouvi a voz abafada de Rodrigo ao fundo, gritando de volta. Minha ganância? E as suas bolsas de 50 mil reais? E as suas viagens de primeira classe todo mês? Você achou que esse dinheiro vinha de onde, Lara? De uma árvore mágica? Você estava se afogando no luxo tanto quanto eu. Cala a boca. Eu quero o meu dinheiro de volta. Eu quero a minha vida de volta. Ela soluçava histericamente. A gravação terminou com o som de um estrondo, como uma porta batendo com toda a força. Eu apaguei a mensagem, mas as palavras ecoaram no silêncio do meu apartamento. A primeira rachadura na fortaleza deles havia se tornado um abismo. Eles estavam se devorando, exatamente como eu previ. Meu falecido marido, Antônio, sempre dizia
dizia que a ganância é um ácido que corrói primeiro o recipiente que a contém. Olhei para a minha mesa, onde uma pasta de couro antiga repousava. Dentro dela, a escritura original da terra, o testamento de Vicente, as provas irrefutáveis. Eles estavam brigando pelas cinzas, sem saber que eu ainda segurava a brasa que começou o incêndio. A humilhação pública era apenas o aperitivo. O prato principal ainda estava para ser servido, e seria servido frio. A chuva parou durante a madrugada. O silêncio que ficou era mais pesado que o barulho da tempestade. Eu não dormi. Passei a noite sentada na poltrona, com a pasta de couro no meu colo, sentindo o peso da história contida nela. Não era um peso de dúvida, mas de finalidade. O plano estava traçado, cada peça movida no seu tempo. Agora, faltava o checkmate. Pela manhã, o sol apareceu fraco, tímido, como se pedisse desculpas pelo dia anterior. Eu me levantei, preparei um café forte e, enquanto a cidade despertava, eu sabia exatamente o que faria. Não era mais sobre dinheiro ou justiça anônima. Era sobre olhar nos olhos deles. Ricardo tinha me passado o novo endereço de Rodrigo e Lara, um apartamento alugado num bairro que eles antigamente nem saberiam apontar no mapa. Peguei as chaves do meu carro, a pasta de couro e saí. Dirigi sem pressa, observando a transformação da paisagem. Meu bairro, com suas ruas largas e árvores bem cuidadas, foi dando lugar a ruas mais estreitas, com prédios sem porteiros e carros populares estacionados dos dois lados. Parei o carro a uma distância segura, do outro lado da rua. O prédio era exatamente como eu imaginei. 3 andares, pintura desbotada, com manchas escuras de infiltração perto da janela. Algumas roupas penduradas nos varais improvisados. Era um lugar de vidas comuns, de pessoas que lutam para pagar as contas no fim do mês. Para os meus filhos, era o fundo do poço. Fiquei ali por quase 1 hora, apenas observando. O motorista de um caminhão de entregas gritava com alguém no telefone. 2 crianças corriam na calçada. A vida seguia, indiferente ao drama que se desenrolava no segundo andar daquele prédio sem nome. Então, eu a vi. Lara. Ela saiu pela portaria de ferro enferrujada. Estava irreconhecível. Usava um moletom cinza, largo e manchado. E o cabelo, antes sempre perfeito, estava preso num coque bagunçado. Seu rosto estava pálido, inchado, sem um pingo de maquiagem. Ela caminhou até uma padaria na esquina, a cabeça baixa, os ombros encolhidos. Era a postura de alguém derrotado. Ela voltou minutos depois, segurando um saco de pão de papel pardo. Na porta do prédio, ela se atrapalhou com as chaves. O molho caiu no chão com um barulho metálico, seco. Lara se agachou para pegar e, por um instante, seu rosto se virou na minha direção. Não havia arrogância ali, não havia desprezo. Havia apenas um vazio exausto. Ela não me viu. Estava cega pela própria miséria. Observei-a subir as escadas e desaparecer dentro do prédio. Meu coração não sentiu pena. Não sentiu nada além de uma calma fria. A calma de um cirurgião que está prestes a fazer a incisão final e decisiva. Antônio sempre dizia que o orgulho é um castelo de areia, bonito de se ver, imponente à distância, mas basta uma onda de verdade para desmoronar tudo. A onda deles tinha chegado. Olhei para a pasta de couro no banco do passageiro ao meu lado. Dentro dela, a escritura, o testamento, a verdade, a humilhação pública, a ruína financeira, a briga entre eles, tudo isso foi a onda. Agora, era hora de eu caminhar sobre as ruínas do castelo deles. Liguei o carro e fui embora. Eu já tinha visto o que precisava. Eles não estavam apenas sem dinheiro. Eles estavam quebrados por dentro, despojados de tudo que acreditavam ser. A armadura de arrogância tinha rachado, expondo a fragilidade que sempre esteve lá. Amanhã. O prato principal seria servido amanhã, e eu mesma faria a entrega. Na manhã seguinte, eu não senti pressa. Tomei meu café devagar, olhando o sol nascer pela janela da minha nova casa. Era uma casa pequena, mas era minha. Cada tijolo, cada móvel, comprado com o dinheiro que Antônio me deixou, o dinheiro que meus filhos acreditavam ser deles por direito. Às 10 horas, peguei a pasta de couro e saí. Dirigi até o bairro deles, estacionei na mesma rua do dia anterior e caminhei até o prédio. A porta de ferro rangeu quando a empurrei. O cheiro de mofo e de comida requentada me atingiu no corredor mal iluminado. Subi os lances de escada, o som dos meus sapatos ecoando no silêncio. Cada degrau era um passo para longe da mulher que eu costumava ser. Parei em frente à porta do apartamento 203. A tinta estava descascada e havia uma marca de chute perto da fechadura. Respirei fundo e bati. Demorou um pouco. Ouvi uma discussão abafada lá dentro. Depois passos se arrastando. A porta se abriu e Rodrigo apareceu. Ele estava de pijama, o cabelo oleoso, com uma barba por fazer. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Por um segundo, ele pareceu uma criança assustada. Depois, a raiva habitual voltou. "O que você quer aqui?" Ele rosnou. "Veio rir da nossa cara?" Eu não respondi. Apenas passei por ele e entrei. O apartamento era ainda
pior por dentro. Caixas de pizza empilhadas num canto, roupas jogadas sobre um sofá rasgado. Lara estava sentada na beirada da cama, abraçando os joelhos. Ela nem levantou a cabeça. Um lugarzinho aconchegante, eu disse, repetindo as palavras dela. Rodrigo fechou a porta com força. Fala logo o que você quer e vai embora. Caminhei até a pequena mesa de cozinha que balançava e coloquei a pasta de couro sobre ela. Abri os fechos dourados com um clique que soou alto demais naquele espaço apertado. Eu disse que o prato principal seria servido hoje. Falei com a voz calma. Tirei o primeiro documento. Este é o testamento original do seu pai, Antônio. Deslizei o papel amarelado pela mesa. Rodrigo o pegou com as mãos trêmulas. Ele deixou tudo para mim, continuei. Tinha uma cláusula, no entanto. Se eu morresse, tudo iria para uma instituição de caridade. A não ser que vocês pudessem provar, com testemunhas e documentos, que cuidaram de mim com amor e respeito nos meus últimos anos. O rosto de Rodrigo ficou branco. Ele olhou para Lara, que finalmente levantou a cabeça, os olhos vermelhos e vazios. O dinheiro que eu usei para mudar as coisas, eu disse, escolhendo as palavras, era meu, sempre foi. O império que vocês construíram era um castelo de cartas sobre uma mesa que nunca foi de vocês. Tirei o segundo maço de papéis. E estes são os contratos de todas as suas dívidas. Os empréstimos do banco, os fornecedores da boutique, o financiamento do carro. Eu comprei cada uma delas. Tecnicamente, tudo que vocês devem a mim. Foi nesse momento que Lara começou a chorar. Não era o choro de ontem. Era um som que vinha do fundo da alma. Um soluço de quem entende que não há mais fundo no poço. Rodrigo amassou o testamento na mão. Você é um monstro. Não, eu respondi, olhando nos olhos dele. Eu sou a onda. Seu pai sempre disse que o orgulho de vocês era um castelo de areia. Bonito, imponente, mas oco. Vocês só precisavam de uma onda de verdade para desmoronar tudo. Vocês me abandonaram, me humilharam, me trataram como lixo. Essa foi a onda que vocês mesmos criaram. Juntei minhas coisas, deixando os documentos sobre a mesa. Fiquem com a verdade. É a única herança que vocês merecem. Virei as costas e caminhei até a porta. Não olhei para trás. Abri a porta e saí, fechando-a suavemente atrás de mim. Enquanto descia as escadas, o som do choro de Lara foi sendo abafado pelo barulho da rua. Ao chegar ao sol, eu não me sentia feliz. Não sentia triunfo. Eu me sentia leve. O peso de anos de mágoa, de desprezo, tinha finalmente desaparecido. Entrei no meu carro, dei a partida e dirigi para casa, sem olhar uma única vez pelo retrovisor. O castelo deles tinha desabado e eu estava finalmente livre das suas ruínas. Da humilhação à redenção, eu construí meu castelo sobre as ruínas da arrogância deles. O que você achou da minha vingança? Inscreva-se para mais histórias de justiça como esta.